Você já acordou sentindo que os desafios deste dia são grandes demais para você? Que as circunstâncias ao seu redor parecem maiores do que sua capacidade de enfrentá-las? Muitas pessoas começam o dia olhando para os problemas e esquecendo de olhar para aquele que vive dentro delas. Nós precisamos entender uma verdade poderosa que está escrita na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta é a verdade que precisa estar gravada em seu coração ao abrir os olhos cada manhã. Não importa o que você vai enfrentar hoje, há uma força dentro de você que é infinitamente superior a qualquer força contrária. O Espírito Santo de Deus habita em você, e isso muda completamente a forma como você deve encarar este novo dia. Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira que parece impossível de resolver. As contas se acumulam, as dívidas aumentam, e você não consegue enxergar uma saída. Ou talvez seja uma doença que tem roubado sua paz, um diagnóstico que assustou você e sua família. Pode ser que você esteja lidando com relacionamentos quebrados, conflitos no trabalho, filhos que se afastaram dos caminhos de Deus ou até mesmo batalhas internas contra pensamentos de derrota, ansiedade e depressão. Essas lutas são reais e eu não estou aqui para minimizar o que você sente, mas existe algo muito maior acontecendo em sua vida neste exato momento. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículos 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de guerra contra tudo que tenta te derrotar. Quando você entende que o próprio Deus Todo-Poderoso está do seu lado, lutando suas batalhas, a perspectiva muda completamente. Você precisa compreender que o inimigo trabalha arduamente para fazer você acreditar que está sozinho, que é fraco, que não vai conseguir. Ele quer que você olhe apenas para as circunstâncias naturais e esqueça da dimensão espiritual, onde a verdadeira batalha acontece. Mas em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5, está escrito: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas que você tem disponíveis não são deste mundo. Elas são espirituais, poderosas, capazes de destruir toda fortaleza que o inimigo construiu ao redor da sua mente, da sua família, da sua saúde, das suas finanças. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante das circunstâncias? Quantas vezes o medo paralisou seus passos? É importante que você saiba que esses sentimentos não definem a realidade espiritual. A verdade é que Cristo vive em você. Paulo declarou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pense no significado profundo disso. O mesmo Jesus que acalmou tempestades, que ressuscitou mortos, que venceu a morte e o inferno, esse mesmo Jesus vive dentro de você através do Espírito Santo. Você não está enfrentando este dia com suas próprias forças. Você tem a força do Criador do Universo habitando em seu interior. Lembre-se de que o Senhor não te chamou para uma vida de derrota. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já venceu, e porque ele venceu, você também vence.
Esta não é uma promessa vazia, é a palavra de Deus que não falha. Você deve começar este dia declarando vitória, não por arrogância, mas por fé naquele que já garantiu sua vitória na cruz do Calvário. Quando você acorda e declara que maior é aquele que está em você, você está ativando o poder de Deus sobre sua vida. Você está alinhando sua confissão com a verdade eterna das Escrituras. Pense em Davi quando enfrentou Golias. Ele era apenas um jovem pastor, mas ele sabia algo que o gigante não sabia. O Deus vivo estava com ele. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, Davi declarou: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Veja a confiança de Davi. Ele não olhou para o tamanho do problema, mas para o tamanho do seu Deus. Qual é o seu Golias hoje? Que gigante está tentando te intimidar? Você precisa enfrentá-lo com a mesma convicção. Maior é aquele que está em você. É importante que você comece a agir de acordo com essa verdade. Não basta apenas conhecer intelectualmente que Deus está com você. Você deve viver isso na prática. Quando a ansiedade vier, declare: maior é aquele que está em mim. Quando o medo bater à porta, responda com fé: maior é aquele que está em mim. Quando as notícias ruins chegarem, mantenha-se firme. Maior é aquele que está em mim. Esta frase precisa se tornar seu lema diário, seu grito de guerra espiritual. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Não é em sua própria força, mas na força de Cristo que habita em você. Este é o segredo da vida vitoriosa. Você foi escolhido por Deus para viver em vitória. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, está escrito: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é apenas vencedor, você é mais que vencedor. Isso significa que a vitória já está garantida antes mesmo da batalha começar. Deus já preparou o caminho, já ordenou a bênção, já determinou o triunfo sobre sua vida. Você só precisa caminhar em fé, confiando que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Não permita que o inimigo roube essa certeza do seu coração. Agora vamos orar juntos. Pai amado, eu venho à tua presença nesta manhã com um coração grato e reconhecido. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor que governa sobre todas as coisas. Eu te agradeço, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Obrigado por me escolher, por me amar, por habitar em mim através do teu Santo Espírito. Senhor, tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu sabes das batalhas que enfrento, dos medos que me assombram, das preocupações que tentam roubar minha paz. Nada te é oculto, Pai. Tu conheces as lágrimas que derramei em secreto, as noites de insônia, os momentos em que me senti fraco e incapaz. Tu sabes das dificuldades financeiras, dos problemas de saúde, dos relacionamentos quebrados, das portas que parecem fechadas. Tu conheces profundamente tudo o que pesa sobre meu coração neste dia. Senhor, eu oro para que tu me fortaleças nesta manhã. Enche-me do teu poder, da tua coragem, da tua sabedoria. Pai, ajuda-me a enxergar além das circunstâncias naturais e a ver a realidade espiritual onde tu já determinaste minha vitória.
Eu peço que tu removas todo o medo do meu coração e coloques em mim uma fé inabalável. Senhor, eu oro para que cada área da minha vida seja tocada pelo teu poder hoje. Que tua glória se manifeste em minhas finanças, na minha saúde, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, em cada projeto que inicio. Pai, ajuda-me a não caminhar mais pelas minhas próprias forças, mas a depender totalmente de ti. Eu peço que tu me ensines a viver na plenitude do poder que já está disponível dentro de mim. Senhor, quebra toda a fortaleza que o inimigo construiu ao redor da minha mente, destrói toda a mentira que ele plantou, toda dúvida, todo pensamento de derrota. Eu declaro que maior é aquele que está em mim. Eu creio na promessa de 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz que tenho vencido porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu confio na palavra que está em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que afirma que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu declaro que em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito que tudo posso naquele que me fortalece, e essa é a minha verdade hoje. Senhor, eu creio que tu és fiel para cumprir cada promessa que fizeste sobre minha vida. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque tu és o meu escudo e a minha fortaleza. Eu profetizo vitória sobre minha vida, sobre minha família, sobre tudo o que minhas mãos tocarem. Eu decreto que este é um dia de milagres, de portas abertas, de bênçãos derramadas. Pai, eu oro pelos meus filhos neste momento. Cobre-os com teu sangue precioso. Protege-os de todo mal, de todo perigo, de toda influência negativa. Que eles cresçam no conhecimento de Cristo e sejam poderosos na fé. Senhor, eu intercedo pelos meus pais, que tu lhes dês saúde, paz e alegria. Que eles vejam o cumprimento das tuas promessas em suas vidas. Eu oro pelo meu cônjuge, que tu fortaleças nosso relacionamento, que haja amor, compreensão e unidade entre nós. Pai, eu intercedo pelos meus amigos que estão passando por lutas. Toca neles, Senhor, e mostra a eles que maior é aquele que está neles. Eu oro pelas pessoas que se afastaram de ti, que o teu Espírito Santo as alcance onde quer que estejam e as traga de volta para os teus braços. Senhor, eu peço restauração para os relacionamentos quebrados, cura para os corações feridos, direção para os que estão perdidos. Que tua luz brilhe sobre cada membro da minha família e sobre todos aqueles que amo. Pai Celestial, eu te agradeço porque sei que tu ouves minhas orações. Eu te agradeço porque tu és fiel e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Reafirmo minha confiança em ti, Senhor. Eu sei que não estou sozinho, que tu caminhas comigo, que lutas por mim, que já preparaste o caminho da vitória. Eu entrego este dia nas tuas mãos, confiando que tu farás muito mais do que posso pedir ou imaginar. Que teu nome seja glorificado em cada área da minha vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Nunca se esqueça destas palavras. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta é a verdade que sustenta você em todo o tempo. E lembre-se também do que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não vai enfrentar este dia sozinho. O Deus Todo-Poderoso vai adiante de você, preparando o caminho, ordenando vitória, derramando bênçãos. Levante-se com fé, caminhe com coragem, declare com autoridade. Maior é aquele que está em mim. A vitória já é sua. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você, envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva Amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe.